Bom dia, hoje a gente está aqui para falar do primeiro capítulo do Manifesto Comunista do Marx e do Engels. Bem, esse livro foi escrito com um panfleto, digamos assim, para os proletários, para os trabalhadores industriais, e que o Marx queria explicar a eles o que eles estavam passando, né? Clareando assim, as ideias a respeito do capitalismo. Então, esse livro é muito legal para o ensino médio entender de maneira assim bem simples, rápida, os principais conceitos do Marx, não assim de forma muito aprofundada, mas dá para você elencar alguns conceitos fundamentais dele, tá? Então, eu vou falar aqui do capítulo Burgueses e Proletários, que é o capítulo 1, que ele lança várias ideias que vão estar presentes em outros livros de maneira mais aprofundada, tá? Então, por exemplo, né, uma frase mais fundamental do Marx, né, ele já começa até hoje a luta de toda a sociedade é a história da luta de classes, né? Então ele vai voltando aí no passado e daí ele relembra as classes sociais que tinha lá no passado, né? Patrício e plebeu, senhor feudal e servo, né? Daí ele vai observando, mostrando, né, pro leitor que em toda a história sempre teve duas classes antagonistas, né? Que uma precisava da outra, mas também uma tinha interesses diferentes da outra que se confrontavam. Bem, e aí ele começa a falar de como que em todos esses momentos, né, da história que teve essas classes, a luta entre essas duas classes fez surgir um outro modo de produção. Então, daí ele já lança a mão de um outro conceito que ele não fala exatamente dele, mas dá pra gente perceber, que é o conceito do movimento dialético, né? De dentro do modo de produção anterior, a luta entre as classes faz surgir um modo de produção seguinte. Bem, e aí ele começa a falar sobre o desenvolvimento da indústria, né? Lembrando que o Marx estava em pleno momento ali da Revolução Industrial, e aí ele começa a falar com grande assim, entusiasmo, né? Com grande assim, uau, né? E como a indústria foi crescendo, invadindo, né, outros espaços, mudando a vida das pessoas e indo para outros lugares, né, para outros mercados. Então ele vai para outros países, ela ocupa outros lugares e tal. E então ele fala que a burguesia ela é altamente revolucionária. Por quê? Porque o Marx está comparando a burguesia com a classe dominante anterior, no período histórico, que seria os senhores feudais, que se a gente for pensar, né, ficavam lá, né, não tinha muita coisa, né, ficavam ali durante tanto tempo sem fazer muita coisa. Enquanto que a burguesia, em um século, né, na época do Marx, tinha feito tanta coisa, né, tinha mudado toda a maneira como as pessoas viviam e tal. E passava, então, a cidade dominar o ambiente rural, o Ocidente passa a dominar o Oriente, a burguesia dominar o proletário e assim por diante. E aí ele fala também um pouquinho, né? Veja só, ele vai lançando algumas ideias que depois a gente vai falar em outros momentos, né? Com outros temas, né? Que ele lança assim luzes aqui no Manifesto Comunista, que é um livrinho bem legalzinho para se ler no ensino médio. Ele fala, por exemplo, que
a burguesia, ela não só é a classe que domina a economia, mas também é a classe que domina a política. E ele lança a definição de Estado para ele, que é o Estado é o comitê executivo da burguesia, ou seja, o Estado atende às necessidades da burguesia, né? E, é claro, Marx nunca fez um livro específico só para falar de política, ele fala essencialmente sobre economia, mas dá para a gente tirar dos escritos históricos dele, posteriores, uma boa explicação, uma boa teoria, entre aspas, assim, para a gente pensar a política, o Estado e a política também. Então, o que ele pega? Ele pega e já fala, olha, o Estado é o Estado burguês. Então, o Estado tem um lado, ele está ao lado da burguesia. E ele fala o seguinte, que não só a burguesia ela é revolucionária por ser revolucionária, mas ela é revolucionária por uma necessidade estrutural. Por quê? Porque se ela parar no tempo, se ela, por exemplo, o burguês tem uma fábrica lá, tá produzindo bem, vendendo bem, então ele vai ficar sossegado lá e tal. Não, ele tem que estar sempre modificando esses instrumentos de produção, porque senão um outro burguês cria um outro meio, um outro instrumento de produção que vai fazer aquela mercadoria melhor e mais barata e vai fazer ele falir. Então, a burguesia, por obrigação, por uma questão de sobrevivência, é uma classe extremamente revolucionária. E então é aqui também que ele fala, traz uma outra ideia, vai estar lá em outros lugares no Marx, que ele fala que tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Então, tudo aquilo que por um tempo na sociedade parecia estabilizado, né? Você podia se sentir confortável, a burguesia rapidamente já muda aquilo e as relações sociais também são modificadas ao se alterar os instrumentos de produção, os meios de produção. Então, tudo é alterado junto com tudo isso. O Marx, ele era um observador incrível, né? Ele lá na Revolução Industrial, ele já percebia elementos que trariam explicações muito mais recentes a respeito do fenômeno da globalização, né? Então ele fala que as mercadorias elas invadem outros países com preços mais baixos, ultrapassam fronteiras, e inclusive a produção intelectual passa a não ter fronteira também, a literatura, né? Tudo passa a ser mundial, né? Ele está falando da globalização, mas ele não usa essa palavra, mas ele já está percebendo que o capitalismo ele precisa, para a sua sobrevivência, estar em todos os lugares, mais mercado, para que o capitalismo sobreviva. Que mais? Então, daí ele fala que de tempos em tempos o capitalismo ele sofre crises, que são crises das superproduções, né? Então se produz muita quantidade de mercadoria, aquela mercadoria não consegue ser consumida, não consegue ser vendida, e aí o capitalismo entra em crise, né? E aí nessa crise, veja, não é um problema só o burguês ir à falência, né? O problema é que quando o burguês vai à falência, o trabalhador assalariado, ele também entra em crise, né? Não vai ter emprego e tal. Então, essa crise, ela não é uma crise só do capital, é uma crise que pode ser destruidora do capitalismo, né? Por quê? Porque esse trabalhador, para ele conseguir sobreviver,
ele vai ter que fazer alguma coisa, né? Então ele fala que o burguês, ele mesmo está alimentando o sujeito que vai matá-lo, né? Que é o, assim, simbolicamente, né? A ideia de que o trabalhador, em cada crise que vai passando, né? Que todo o capitalismo passa, o trabalhador vai ficando cada vez mais irritado, cada vez mais sofrido com aquela situação e procurando resolver, né, de alguma maneira. Bem, ele começa a falar sobre os trabalhadores, ele fala que ele já lança uma ideiazinha aqui sobre a alienação econômica, que o trabalhador ele torna-se acessório da máquina, e com isso ele não precisa de criatividade, não precisa de inteligência, não precisa de nada disso. Então o trabalho desse cara torna-se também uma mercadoria, e ao transformar o seu trabalho em mercadoria, ele próprio se transforma em mercadoria. E a sua sobrevivência do trabalhador é necessariamente o desenvolvimento do capital. Então, para ele sobreviver, ele tem que ajudar o seu inimigo a ficar bem. Muito interessante, né? Essa parte que o Marx fala. Bem, ele fala também, lembra da história, no começo, quando surgiram os primeiros movimentos de trabalhadores, os ludistas, né, que quebravam as máquinas e tal, e vai contando, assim, os rumos que os trabalhadores, os proletários, acabam tendo que tomar ou que vão de alguma forma se organizando. E ele fala assim, né, o crescimento dos meios de comunicação, veja só, né, dos meios de comunicação naquela época, o que era possível naquela época, feito pelos capitalistas, né, através do financiamento, tudo da produção, acaba favorecendo a união de trabalhadores de vários lugares do país, do mundo e tal. E isso ajudaria a classe dos trabalhadores. Então, a vitória em muitos movimentos, né, os movimentos de trabalhadores que o Marx descreve aqui, não são ainda um movimento que vai acabar com o capitalismo, mas são movimentos que unem a classe. Então, isso para o Marx é fundamental. Ele fala também que, assim como no fim da Idade Média, o início da burguesia, parte da aristocracia se juntou com a burguesia para, né, fazer essa revolução que provocou o surgimento do capitalismo. Uma parte da burguesia, que o Marx chama de uma burguesia intelectual ou algo parecido, também se junta aos trabalhadores para uma futura revolução. E ele fala também, muito interessante, que a classe média, ele não fala essa palavra, mas é o pequeno industrial, o pequeno comerciante e tal, ele normalmente são classes conservadoras, né? Ele fala também, as leis, a moral e a religião são também para ele outros tantos preconceitos burgueses por trás dos quais se ocultam interesses burgueses. Então, ele lança a mão daquela ideiazinha, né, da superestrutura, que ajuda os burgueses a impor a sua ideologia aos trabalhadores assalariados. Uma revolução para o Marx, uma revolução realmente do proletariado, não seria ganhar o lugar do burguês, mas, ao contrário, destruir a ideia da propriedade privada e construir outra coisa no lugar, uma coisa que em que não se sabe como vai ser, não se tem segurança, a garantia do que virá depois. Bem, segundo Marx, né, ele está naquele momento dizendo que a exploração do proletário
o burguês explorando esse proletário é tão grande que ele próprio pode estar acelerando o processo de sua própria destruição, a burguesia. Por quê? Porque o burguês deveria ao menos dar a condição para que o proletário sobrevivesse para continuar sendo explorado. Em segundo Marx, nesse texto, nesse momento histórico, a burguesia não conseguia fazer isso e, portanto, estava ela própria criando o seu próprio coveiro. Então, esse é o primeiro capítulo do Manifesto Comunista, beleza?